Boa tarde, meus amigos. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série devocional. Prometi que ia subir 2 vídeos por semana, fazendo um devocional mais aprofundado, né? Uma leitura mais estudada da palavra, do português, dos seus significados e do que está nas entrelinhas da Bíblia, né? A Bíblia, ela fala muito mais conosco no que não está escrito do que a partir do que está escrito. Preste atenção nisso. Esse é o nosso terceiro devocional. Eu peço para quem está assistindo pela primeira vez, dá uma olhada nos outros lá, né? Se você não concordar com alguma coisa, deixa teu comentário, deixa tua pergunta, teu questionamento, né? Teu apontamento. Eu te garanto que eu sou 100% ensinável, não tenho problema nenhum em aprender e gosto muito de aprender sempre, né? Ao momento que eu ensino, eu também aprendo. A primeira coisa que eu falo é o primeiro ouvido a ouvir o que eu estou falando é o meu. E dito isso, peço também que quem não me segue, o meu Instagram é @eurodolfo, né? O meu YouTube é Rodolfo Barros. Dá uma força, segue a gente. Se você gostar do conteúdo, deixa teu like aí pra gente, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Esse é um canal que ele tem o motivo único de formar, de edificar, né? De preparar novos cristãos, né? Deixar a gente pronto, afiado na palavra, para que a gente possa viver na plenitude, né? Tomar posse de verdade da ordem de Deus, né? Deus nos trouxe ao mundo para que a gente tenha comando, para que a gente tenha governo. E tem muita gente que não está governando nem a sua própria vida. Então, esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito, formar pessoas, capacitar pessoas, né? E aqui, especificamente nesse devocional, capacitar pessoas na palavra, né? Ao tempo que eu também me capacito, né? Eu estudo para falar e eu também aprendo muito, tá ok? E a palavra de hoje, nós vamos estudar Hebreus 11, versículo 1 e versículo 6, né? Hebreus 11, versículo 1 e versículo 6. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Palavra linda, essa palavra queima meu coração. Ela, né, deixa a gente assim, meu Deus, que Deus é esse, né? Que Deus maravilhoso, né? Um Deus galardoador, palavra difícil de falar, mas é um Deus que gosta de presentear, um Deus que gosta de acolher, um Deus que não se deixa vencer em bondade, não se deixa vencer em bondade, em bons atos, né? Um Deus que sempre está retribuindo tudo de bom que a gente faz. E aí a gente vai para o versículo 1, logo a primeira parte do versículo, né? A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. A fé é a substância, ou seja, tudo que nós esperamos é formado pela fé. Por quê? O que é substância? Substância é matéria, meu irmão. Tudo no universo é formado de matéria. Então a fé, ela é a substância, ela é o que cria aquelas coisas pelas quais esperamos. Então a fé, ela é composta de matéria, ela é matéria. O que é matéria? Tudo é matéria, tudo é feito de matéria. Moléculas, partículas, elétrons, quarks e por aí vai, tudo é matéria. Nós somos compostos de matéria. Tudo que está ao nosso redor, no mundo físico, é composto de matéria. Até a luz é composta de matéria. A partícula da luz se chama fótons. Tudo é composto de matéria. E aí,
diz que a fé ela é uma substância, ou seja, a fé ela é a matéria que cria aquilo que nós esperamos. Pega bem essa primeira parte, né? A primeira chave, fé é a base para materializar aquilo que esperamos. E aí vem a segunda parte do primeiro versículo, a evidência das coisas não vistas. Então a fé é a matéria pelas coisas que esperamos e ela é a evidência das coisas não vistas. Cara, quando eu estudei isso aqui, minha mente explodiu. É muito louco isso, é muito louco. Olha só, o que é evidência? É aquilo que não deixa margem para dúvida. Eu, como policial, eu não trabalho na área de investigação, mas alguns colegas sim. Então, quando você chega para investigar um local, a primeira coisa que você procura é evidências. Aquilo que evidencia o que aconteceu, quem estava no local, como foi, que horas, que se aproxima da leitura ao máximo do que acabou de acontecer. Então se busca por evidências para se ter certeza do que aconteceu. E o texto me diz que a fé, ela é a evidência das coisas não vistas, ou seja, ela me dá a certeza daquilo que eu não vejo ainda, ao tempo em que ela materializa aquilo que eu espero. De novo, para deixar mais um pouco entendido o peso dessa palavra evidência. Evidência é uma comprovação de algo, é uma prova irrefutável. Então quando você tem fé, ninguém está vendo, mas você, cara, você tem certeza absoluta, ninguém tira da sua cabeça que aquilo ali vai acontecer e vai se materializar, porque você tem fé. Olha que louco, olha o nível de fé em que você tem que chegar, meu irmão. E a segunda chave, a fé comprova aquilo que ainda não pode se ver. Cara, eu não vejo, mas a fé é que me sustenta. Entenda, Noé construiu uma arca na época em que nunca tinha tido chuva no mundo. Ninguém sabia o que era chuva. Ele construiu uma arca no meio do deserto. Todo mundo devia passar e tirar um pelo ali da cara dele, mas ele já enxergava, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. O que movia ele? A fé. O que materializou? A fé. A fé. Então ele via, ele demorou uma centena de anos, 120 anos, se eu não me engano, para construir a arca. Mas ele já via ela pronta. A fé levou ele até lá. A fé moveu ele. E aí a gente pula para o versículo 6 que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar-lhe. Então, do texto eu depreendo o seguinte: a única coisa que agrada a Deus da parte do homem é a fé. A única. Porque, olha, sem fé é impossível. Se é impossível agradar a Deus sem fé, então fé é a única coisa que você pode fazer para agradar a Ele. Ter fé. E aí se fala a obediência, o esperar, o entregar, ser obediente à palavra, isso são princípios. Só que entenda, o princípio ele é um subproduto da fé. Se você não tem fé, você não vai fazer isso direito, porque você não acredita no que você está fazendo, você não materializa, não é irrefutável, você não tem um pingo de dúvida, por isso que você obedece. Você não tem um pingo de dúvida, por isso que você tem temor, por isso que você tem amor, por isso que você cumpre princípios. Então só a fé agrada a Deus. A fé ela é imprescindível para que a gente possa vivenciar os princípios bíblicos. Tem que ter fé para vivenciar os princípios. E aí tem outro ponto. Você não consegue agradar a Deus com oração. Você não consegue agradar a Deus com nada que não seja com a fé. Tudo mais é um subproduto da fé.
Outra chave, a nossa terceira chave. A fé é a matéria-prima para quem quer agradar a Deus. Tome nota, meu irmão. Anote aí. É necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe. Então, assim, primeiro ponto. Qualquer um se aproxima de Deus. Qualquer um se aproxima de Deus. Mesmo quem não tem fé, mesmo quem não acredita que Ele existe. Porque todos nós recebemos graça. Todos nós recebemos dons de Deus. Até quem não tem fé. Até quem não acredita. Até quem não agrada a Ele pode se aproximar dele. Qual é a diferença? A diferença é que se você tem fé, se você acredita que Ele existe, você agrada a Deus. Então olha só, o que é necessário? Necessário é aquilo que é indispensável. É aquilo que é essencial. É essencial que quem busca a Deus, primeiro, acredite, desenvolva a fé. É possível se aproximar de Deus sem ter fé? Sim, possível. Mas é necessário, a necessidade da fé para vivenciar algo, para agradar a Deus. Então quando eu me aproximo de Deus com fé, eu agrado a Ele. E aí eu vivencio uma experiência pessoal com Deus. Um pouco mais na frente o versículo 16 diz: e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então primeiro vamos falar o que é galardoador. É aquele que consola, é aquele que compensa, é aquele que premia. Então Deus, Ele premia, Ele consola, Ele acalenta, Ele compensa aqueles que o buscam diligentemente. Então você tem fé, você agrada a Deus, você se aproxima dEle, e quando você o busca diligentemente, você vai ter o galardão de Deus de volta. Deus não se deixa vencer em bondade, Ele vai te retribuir. Ele é aquele que premia, aquele que consola, né? E aí vem, eu chamo a atenção para a palavra diligente. Não basta fazer tudo isso se você não for diligente. O que é ser diligente? A diligência é ser pronto, é ter prontidão, é ser rápido, é ser ligeiro, é ser ativo, mas também é ser zeloso. Não é uma corrida descontrolada como carreira de pato. É algo controlado. Você é zeloso, você é rápido em encostar em Deus. Você é rápido em buscar a Deus, mas você é zeloso nesse caminho. Você tem zelo pelo que você está fazendo. Ser diligente é ter um compromisso impecável com o que se faz. Ter um compromisso impecável. E aí às vezes você se questiona: ah, mas eu busco a Deus e não estou vivendo o meu milagre. Eu busco a Deus e não estou recebendo o meu galardão. Aqui está o segredo. Você está sendo diligente? Você tem um compromisso impecável em buscar a Deus? Veja bem, esse diligente, ele é a chave de tudo. A fé é a matéria-prima. O diligente é a forma como que você tem que se aproximar de Deus. Então você tem que ter fé e se aproximar dele diligentemente. Você tem que se aproximar de Deus com atenção. Você tem que ser rápido ao se aproximar de Deus. Você tem que estar sempre atento, ou seja, sempre ali colado com a vontade dele, sempre ali colado em agradar a ele, mas com um compromisso impecável nessa busca. Um compromisso impecável com o que você está fazendo. Eu digo que tudo que você aplicar, tudo na vida, que você aplicar a diligência, você vai ser bem sucedido. Se você for diligente no seu trabalho, ou seja, você vai ter um compromisso impecável com o seu trabalho. Você vai ser ligeiro, você vai ser rápido, você vai ser assertivo, porque você vai ser zeloso. Não é só a pressa, é a forma como você faz.
o mais rápido possível, com as ferramentas que você tem à mão, com todas as capacidades que você tem. Então você dá o seu melhor a partir de tudo que você tem em mãos. Preste atenção nisso. O meu melhor para Deus é diferente do seu melhor para Deus, porque eu só tenho obrigação de entregar tudo que Ele me deu. O melhor que há em mim, eu devolvo a Ele. O melhor que há em você, você devolve a Ele. A única direção que nós temos para que isso dê certo é sermos diligentes em buscar Ele. Ter um compromisso impecável nessa busca. E aí tem mais uma chave aqui para vocês. Tenha o favor de Deus aqueles que o buscam com diligência. Então, a gente que estuda um pouco mais a Bíblia se pergunta por que Davi cometeu tantos pecados, errou tanto, foi tão falho como homem e não perdeu o favor de Deus. Depois dá uma estudada na história de Davi, porque Davi ele sempre era diligente a buscar a Deus. Quando Davi enxergava que tinha errado, quando Davi enxergava que tinha pecado, quando Davi enxergava que tinha caído, ele era diligente, ele era rápido em buscar a Deus, e ele tinha um compromisso impecável com o Senhor. Davi, em uma das suas orações, ele diz: Deus, me tira tudo, mas não me afaste da tua presença. Porque, meu irmão, aprenda o seguinte: você pode ter muito, e perder tudo de uma hora para outra. Mas quem tem Deus não tem muito. Quem tem Deus tem tudo. E esse tudo, ele nunca é tirado de você. Jamais, em hipótese alguma, em situação alguma. Então, no mundo, eu sou capaz de ter muito. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho tudo. E Davi sabia disso. Por isso que ele fala: Senhor, tira tudo. O muito que eu tenho, tira. O muito que eu tenho, pode até tirar de mim, porque eu pequei. Mas não tire o meu tudo. Não me afaste da tua presença. Não me afaste da tua unção. A unção de Deus, o favor de Deus. Então, olha só, tem o favor de Deus aqueles que o buscam com diligência. Ah, mas você falou que tem que ter fé para agradar a Deus. Cara, não entenda, é uma lógica. Se você busca a Deus com diligência, você tem fé, e uma fé inabalável. Porque você não faz nada com diligência se você não acreditar no que está fazendo. Sabe por que você não faz seu trabalho bem feito? Porque você não tem uma fé inabalável no que você está fazendo. Sabe por que você não cuida do seu casamento? Porque você não tem uma fé inabalável no seu casamento. Sabe por que você não cuida das pessoas ao seu redor? Porque você não tem uma fé inabalável de que você precisa transbordar na vida das outras pessoas. Tudo aquilo que você for diligente é porque você tem fé inabalável naquilo em que você está sendo diligente. É uma lógica do texto, uma lógica do que está escrito, uma lógica da Bíblia. Está intrínseco no que está escrito. Então, tenha um compromisso impecável com Deus. Essa é a chave final que eu lhe entrego. Tenha um compromisso impecável com Deus. Seja sempre diligente em buscar a Deus. E aí eu vou lhe dar 4 chaves para a gente encerrar, para que você tenha o favor de Deus. Olha só: primeiro, fé, em sequência lógica pelo texto. Segundo, se aproximar de Deus. Terceiro, crer que Ele é galardoador. Ter fé, saber, ter convicção que Deus presenteia, que Deus premia, que Deus acolhe aqueles que o buscam. E o último, ser diligente. Com essas 4 coisas em sequência, você vai ter o favor de Deus. Fica com Deus, paz e prosperidade. Faça uma ótima vida, uma vida excelente ao seu redor. Beleza? Valeu!